Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavadhyaptadehaya Dakshinamurtyaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramananda Satguru Pratosh Maha Om Shanti 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 Om. Gratidão pela vinda, pela presença de todos vocês. Dando prosseguimento à essência da iluminação, nós adentramos nesse instante no capítulo 2, que vai falar sobre conhecimento e experiência. Aqui nesse capítulo, praticamente na primeira página toda, o James diz um pouco a respeito da experiência da busca do conhecimento, né? Então ele conta mais ou menos como que aconteceu com ele, que ele passou por um evento traumático até perceber que ele não queria mais essa vida de experiência e passou a buscar o caminho do conhecimento, né? E que esse caminho da espiritualidade, ele é, como todos os caminhos do mundo material, ele é cheio de pegadinhas, né? Ele é muito atraente e ele se tornou, ao longo das décadas, um grande mercado, né? Então, aqui ele fala um pouquinho sobre as inúmeras formas de buscar a iluminação. E que cada um de nós, dentro desse processo, sabe exatamente o que nos trouxe até aqui, né? Então, nós temos a nossa trajetória e eu, por exemplo, sei contar os detalhes dessas passagens da minha vida que me conduziram no caminho da espiritualidade até eu encontrar com Vedanta. Assim como eu imagino que cada um de vocês tenha trilhado o caminho, a trilha da espiritualidade, né? E tenha chegado até aqui. E ele diz o seguinte, que a vida moderna é um verdadeiro supermercado de outros caminhos assim, desse tipo, né? De inúmeros caminhos. A espiritualidade é um mundo atrativo, romântico, exótico, misterioso e promissor. Então, é um alerta, né, o que ele faz aqui, que eu mesma já consumi uma série de produtos espirituais até chegar nesse caminho de iluminação através do autoconhecimento, né? E aí ele diz o seguinte, mas sinto dizer, a psicologia básica operante nesse mundo espiritual não é diferente da psicologia operante no mundo cotidiano que você acabou de deixar. Então, se a gente está disposto, decidido a deixar o samsara, que é essa roda viva, que é esse mundo dos objetos, né, da matéria, a gente tende também a esbarrar em algo parecido dentro dessa esfera espiritual. E ele diz o seguinte, faça isso e ganhe aquilo, né? Basicamente o que o mundo espiritual faz. Você sempre trabalhou muito para obter coisas e por isso presume, sem raciocinar muito, que a busca pela liberdade é como a busca por outros objetos e ela pode ser obtida por esforço. Então você pega a pá e a picareta e começa a labutar nas minas de sal espirituais. Então, o que ele está dizendo aqui? Tá, eu entendi basicamente, né, o que é o Vedanta. Então, que horas que eu aperto o play, né? O que eu vou fazer agora? Vou apertar o play aonde? Que botão é esse, né? Então, nesse caso, o que ele diz? Finalmente, você se vê em uma outra encruzilhada. Então, você passa a viver numa outra esfera da dualidade. Então, eu estava vivendo aqui no mundo dos objetos e do sujeito,
né? Então, eu estou trocando esse mundo material, mas eu corro o risco de repetir essa relação sujeito e objeto no mundo espiritual. Então, ele diz, finalmente você se vê em outra encruzilhada. Para que não caia na beira da estrada, você precisa compreender a questão da ação em si, antes de poder prosseguir. No que está embasada a ideia de que você pode obter liberdade fazendo alguma coisa? Então, existe uma ideia de que nós somos fazedores. Essa ideia, ela é passada para nós desde a nossa primeira formação, né? Então, o que a gente aplaude, por exemplo, no bebê, quando ele fala as primeiras palavrinhas, quando ele passa a fazer alguma coisa em troca do que a gente faz por ele, a gente passa a aplaudir, a reverenciar, né? Quando ele dá os primeiros passinhos, então, quando engatinha, nossa, é uma festa, né? Então, a gente está sempre incentivando o ser humano, o indivíduo, a produzir alguma coisa em troca de estar vivo, né? E aí, a partir dessa natureza, dessa essência, tudo se desdobra, né? A gente vai aprender na escola, a gente vai fazer educação física e vai ganhar os joguinhos porque a gente é mais ligeiro, porque a gente treina mais a regra do jogo. A gente vai ganhar melhores notas porque a gente vai estudar mais para a prova, né? Então, esse jogo de recompensa do fazedor, ele começa a aparecer de uma forma recorrente, de modo que a gente se convence completamente dele, né? E aí, quando a gente passa a viver no mundo espiritual, e escolher o mundo espiritual para viver, a gente tende a projetar essa realidade no mundo espiritual. Fala, tá, onde é que eu dou o play? O que eu tenho que fazer agora? Eu entendi que eu estou no caminho da iluminação, eu faço o quê? Né? E é um pouco diferente disso, porque se a gente continua fazendo isso de uma maneira repetida, tentando projetar no universo espiritual, a gente vai estar cometendo o mesmo erro da dualidade, né? A gente só muda de cenário. Então, é o que ele está dizendo aqui. De uma forma geral, parece que a ação liberta mesmo, porque ao obter algo que eu quero, tenho realmente uma sensação de liberdade. Mas será que é assim? E aí ele começa a falar sobre um ponto que é primordial aqui dentro da nossa abordagem do Vedanta, que é a palavra, ó, karma. Aqui vai aparecer para vocês o contrário, né? Telhado, mas essa palavra, gente, vocês têm que guardar, porque ela significa ação. Muitas vezes, a gente, aqui no mundo ocidental, a gente relaciona karma a uma má ação que gerou uma dívida, não é isso? Fala, nossa, eu tinha uma dívida kármica com a pessoa, estou reencontrando a pessoa por karma. Dentro aqui dessa esfera do Vedanta, a gente vai abordar karma como a própria ação. Tá? Então, karma, segundo Vedanta, significa ação. E o que o James fala aqui? Que a ideia de que o karma, que é a ação, pode me libertar, está baseada na ideia de que a realidade é uma dualidade. Então, de novo, dentro desse processo de liberação, de iluminação, o fazedor, o sujeito fazedor, ele deixa de ter essa importância que a gente acha que ele tem. Tá? O autoconhecimento, ele não está necessariamente vinculado a uma ação específica. Então, a gente precisa tomar cuidado em como a gente vai conduzir esse processo. Caso contrário, a gente continua atuando como buscadores. A gente não se convence de que a gente encontrou o que a gente procurava, né? Que está dentro de nós mesmos, tá? Então, é basicamente isso que ele fala aqui dentro dessa parte do capítulo chamada Definição de Dualidade, Sujeito e Objeto. Ele diz o seguinte, continuando: a natureza da mente, o corpo sutil, é revelar os objetos. Se os objetos não tivessem forma como a mente, não seria possível realizar um trabalho com um propósito. Mas a mente é a consciência sem forma. Objetos, estruturas, são formados a partir da consciência,
como uma teia de aranha é formada a partir da aranha. Então, ele diz aqui o seguinte: tudo que você buscar de experiência, na realidade, é uma perda de tempo e de foco, porque você vai estar extrovertendo algo que está dentro de você. Se a aranha existe dentro de você, para você definir que é uma aranha, a sua mente discriminou algumas experiências e te trouxe o resultado aranha. Então, aquilo que tem 6 perninhas, é redondinho, pretinho e tem uma teia, forma uma teia, a minha mente já entendeu que é uma aranha. Mas esse entendimento, ele vem a partir da minha consciência da aranha. Então, no fim das contas, está tudo dentro de mim. Tá? Então, autoconhecimento é algo que tem que ser buscado dentro. Né? Se a gente continuar a busca extrovertida, que ele chama, a gente vai estar cometendo um equívoco ou um atraso nesse processo. Tá? No fim das contas, o que eu preciso é entender que eu já vivenciei todas as experiências necessárias para chegar à conclusão de que essas experiências se deram dentro de mim e que tudo se dá dentro de mim, tá? A consciência, aqui fala sobre a aranha, experiência é consciência, mas consciência não é experiência. Da mesma forma que a teia é a aranha, mas a aranha não é a teia. Essa comparação é muito interessante, né? Seja amor, ódio ou qualquer outra coisa, o objeto da sua experiência, ela é formada a partir da sua própria consciência. A gente já viu, assim, eu pelo menos já vi alguns relatos, né? Já ouvi alguns relatos de pessoas que disseram assim: ah, eu achava que sabia o que era amor, até o dia que eu me tornei mãe. Ou então eu achava que eu sabia que era amor, até o dia que eu conheci o amor da minha vida. Eu achava que eu sabia que era amor, até não sei o quê. Então, a partir de algumas experiências, eu fui ressignificando alguns sentimentos, né? Isso tanto para bem quanto para mal, né? Eu achava que eu era forte, até que eu passei por um trauma X, Y, Z na minha vida, e descobri que eu era mais forte do que eu imaginava. Tem uma série de relatos desse tipo, né? E também tem alguns mais transcendentais, né? Eu achava que eu sabia o que era amor até eu conhecer o amor incondicional ou o amor universal que eu experienciei através de uma sessão com as medicinas da floresta, outro exemplo. Né? Então a gente vai o tempo todo remoldando e ressignificando o nosso próprio parâmetro daquilo que a gente acha que sabe o que é. Né? Então, tudo, no fim das contas, é fruto da nossa consciência. Eu não tenho nenhuma garantia de que o amor que eu acho que é amor é o mesmo amor que a Suelen acha que é, ou que a Elisa acha. Né? Então, a gente não tem garantia de que o azul que eu estou enxergando aqui atrás de mim é o mesmo azul que vocês estão vendo aí desse lado. Né? E tanto que a gente tem pessoas que são daltônicas e nem identificam certas cores, né? Então a gente não tem nenhuma garantia que a visão do outro, a experiência do outro é idêntica à nossa. Porque a única coisa que nos valida sobre os nossos sentimentos é a nossa própria consciência, que é o que cria esse sentimento. Né? Então, portanto, né, diante disso tudo, o que ele diz? Que os objetos físicos parecem reais porque os sentidos, os 5 sentidos, que são funções organizadas, relativamente permanentes da consciência, estruturam a consciência de tal maneira que eles pareçam sólidos. Né? Então, por exemplo, essa parede aqui, eu estou estruturando a minha consciência, eu tenho uma consciência estruturada, né? Eu estou percebendo essa parede como algo sólido, ela é um objeto no meu campo. Mas ela não necessariamente é sólida. Ela é um conjunto de átomos. Então, de acordo com a forma que a gente escolher entender essa parede, ela pode não ser sólida. Ela pode ser reduzida a uma mínima parte, que ele vai falar um pouquinho mais para frente aqui. E aí ela deixa de ser sólida. Há um poder que não está na consciência e nem fora dela, que permite que isso aconteça.
né, a questão de enxergar o sólido. Isso é bom, porque sem essa estruturação, ninguém poderia se levantar da cama e trabalhar. Imagina se a gente fosse onda, né? A gente não ia conseguir fazer nada na vida. Então, é interessante, importante a gente ter essa noção da materialidade. Pois nada seguiria sua natureza e a vida seria totalmente imprevisível. Em outras palavras, os sentidos fazem com que a consciência pareça ser sólida, o que de fato não é, ainda que seja o substrato permanente da existência. Como os objetos não são opacos, e sim a mente aparecendo como objetos, eles podem ser reduzidos à consciência. Quando você investiga os objetos materiais, eles se resumem a átomos, prótons, nêutrons e elétrons, e depois a quarks e mesons, e partículas ainda menores de matéria, até chegar ao bóson de Higgs. Aqui no texto está escrito Higgs de bóson, tá? Mas foi um erro de tradução. Segundo a mecânica quântica, a física quântica, existe essa micropartícula, que é a menor parte de qualquer coisa, que já foi capturada, né, já se conseguiu ver, se chama bóson de Higgs. Tá? Uma vez que atingem um determinado nível de matéria, as partículas se transformam em ondas, e essas ondas aparecem e desaparecem no espaço. Nós nem podemos dizer que o espaço de fato seja, porque ele não é um objeto dos sentidos que podemos experienciar. Então, o espaço é o vazio, é aquilo onde se dá tudo, né? Então, a gente nem sabe dimensionar o espaço. E se você considerar objetos sutis, pensamentos, sentimentos, memórias, sonhos, fantasias, etc., é óbvio que eles também não são substanciais. Portanto, não há nada substancial para experimentarmos lá fora, exceto nós mesmos como consciência na forma de objetos. Então, imagina o seguinte, aqui, ó, o meu eu, né, eu fiz um desenho para vocês entenderem, o meu eu está sempre buscando, então a gente está buscando aqui liberdade, felicidade, plenitude, iluminação. Toda vez que eu estou buscando fora, o que eu estou fazendo? Eu estou permitindo que isso aqui se torne objetos que me retroalimentem. Então, eu estou permitindo, estou buscando uma energia de troca. Né? Então, é como se essa seta aqui que sai em busca, ela volte para mim. Né? Quando volta para mim, eu percebo através dos meus 5 sentidos. Tudo que eu percebo através dos meus 5 sentidos é uma experiência. E experiência é algo temporal, né? Então é algo que não dura. Então, se eu estou extravasando a minha mente, buscando fora e tentando encontrar recompensas disso para minha felicidade, para minha liberdade, para minha iluminação e plenitude, eu vou continuar nesse ciclo infinito de experiências. E eu não vou me dar conta do mais importante, de que sou eu que me basto, sou eu que tenho dentro de mim, do meu ser, todas as respostas que eu procuro. Tá? Além disso, a experiência em si, o recipiente das distintas experiências, é o único objeto permanente. Então, esse recipiente das distintas experiências, ele tem um nome. A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que aqui nós somos matrizes infinitas, né? Então, o nosso ser de hoje, o nosso indivíduo, que aqui hoje se chama Thaís e está representado dessa maneira para vocês, é um conjunto, faz parte de um conjunto de experiências que antecede a Thaís. Né? Então, existe esse recipiente de experiências que está acontecendo aqui o tempo todo e que é muito maior do que a gente. Esse recipiente de experiências é estático, né? Ele é permanente. Agora, nós não somos permanentes. A gente vai habitando outros corpos, outras identidades e vivendo experiências individuais, né? Então, essas experiências, tudo que é experiência individual, está passando por um filtro, que é o filtro da nossa mente, que é limitado. Então, que não vai representar o poder da nossa consciência. O poder da nossa consciência é infinitamente maior do que a nossa capacidade intelectual de perceber coisas através de experiências.
Tá? Então, isso precisa ficar claro para a gente. A experiência, ela se difere do conhecimento. Existe uma diferença. Principalmente quando eu digo sobre autoconhecimento. Quando eu começo a me dar conta da verdadeira natureza do meu ser, eu passo a depender cada vez menos das experiências para confirmar isso. Eu não preciso ficar eternamente confirmando isso através das experiências. Então, seguindo, cada um de nós vê o ser como o realizador de ações. E por isso, se o ensinamento apresentado até aqui for verdadeiro, chegamos num ponto bem difícil do caminho espiritual, que é o que eu falei agora há pouco. Aonde que eu dou o play? O que eu tenho que fazer? A gente fica o tempo inteiro nessa posição de fazedor, né? E a gente quer atuar no campo para acelerar esse processo, para encontrar logo a iluminação, né? Então, é um ponto difícil, porque é quando, nesse caminho, nesse momento, a gente se vê numa encruzilhada, fala, putz, e agora? Eu vou para onde? Né? Se eu estou tão acostumado a viver dentro desse caminho do fazedor, o que eu faço, então? Então, é basicamente isso. E aí ele diz aqui, o James faz uma metáfora que é bem interessante. Certa época, eu morava num chalé nas montanhas, e se quisesse ficar, eu teria que matar um bando de ratos. Fui descobrindo os buracos deles, um por um, e bloqueando, forçando-os a correr para as minhas armadilhas. Cuidado, senhor rato. A lógica do Vedanta agora está devagarzinho bloqueando seus túneis de escape. A armadilha está prestes a se fechar. Primeiro, você percebe que não pode escapar pelo buraco dos objetos. E agora está prestes a descobrir que não pode escapar correndo pelo túnel da iluminação. O hiperativo fazedor compulsivo deve morrer para que possamos prosseguir com a investigação. Então, aqui, o que ele diz? Let it flow, né? Vamos fluir, não, fica tranquilo, não esquenta sua cabeça achando que você vai ter que malhar seu espírito para ele ficar forte, para ele ser iluminado. Não é sobre isso, tá? Então, o autoconhecimento é sobre a sua capacidade de discriminação da mente, não é sobre o que você está fazendo, a forma que você está agindo. Isso automaticamente vai ser influenciado. É um subproduto, né? Então, a gente não precisa se preocupar com os meios e nem com os fins. A gente precisa se preocupar com a essência. Por isso se chama a essência da iluminação. Aqui a gente está dando foco naquilo que de fato é essencial, tá? E aí ele continua dizendo: o que é liberdade? Liberdade é a ausência de limite. Significa que fronteiras não te prendem, que nada pode te conter, te restringir, te definir ou te modificar. É um objetivo que vale a pena. Às vezes, é interessante, né? Tem muita gente que define liberdade como uma série de ações de liberdade. Então, por exemplo, quando a gente vê imagens relacionadas à liberdade, a gente dá um Google lá, escreve liberdade. Você vê alguém no meio do oceano, velejando, isso é liberdade, né? Ou então, alguém no pico do Everest, fincando uma bandeirinha, né? A liberdade é muito relacionada com essa capacidade de realização, quando, na verdade, é o contrário. Liberdade te liberta da ação. Você não precisa escalar o Everest para ter liberdade, né? Você está desobrigado de fazer qualquer coisa quando você é liberto, de fato, tá? Porque você, quando você quer escalar o Everest, o que você está querendo fazer? Testar os seus limites, se colocar além dos seus limites, né? Então, consegui driblar o ar rarefeito e tive que treinar não sei quantos meses a musculatura do meu braço, da minha perna para escalar o Everest. Então, você está se colocando além dos seus limites. Quando, de fato, a liberdade, em essência, é a ausência de limite. É quando eu me vejo
sem limites, tá? Tem uma parte que, inclusive, eu assisti hoje, acho que alguém colocou lá no grupo do WhatsApp, uma parte do filme Matrix. Quem viu lá hoje? Acho que alguém compartilhou lá hoje. Então, lá no grupo, tem um videozinho onde o Neo, ele vê o mestre dele, né? Dando algumas dicas para ele. E, de repente, esse mestre, ele vai e salta de um arranha-céu para o outro, né? Ele voa não sei quantos metros. E aí, ele diz o seguinte, eu vou até achar aqui ó, as 3 coisas básicas que ele diz. Você deve se esquecer de 3 coisas: temor, dúvida e descrença. Então, tem tudo a ver com isso daqui de hoje, né? Esse tema de hoje. A gente não precisa temer aos nossos limites. Nós não temos limites. E a gente não pode duvidar que a gente não tem limite, né? Então, a gente tem que crer com todo o nosso ser de que somos seres ilimitados. A partir disso, a gente se ilumina. Só que o Matrix, né, o filme mostra o quanto isso pode ser desafiador, de acordo com o nosso conjunto de crenças, com o nosso conjunto de programações, que no Vedanta tem um nome específico, que a gente vai estudar daqui a pouco, nos próximos capítulos. Então vai ficando cada vez mais interessante isso, porque vão surgindo novos elementos de tecla SAP, né, para dar uma traduzida aí nesse processo. E quando a gente toma conhecimento de todos os elementos, fala, meu Deus do céu, agora está tudo desenhado para mim, né? Agora fica um pouco mais fácil. Mas esse conceito de hoje, né, do conhecimento da experiência, é um conceito que vai permear todas as outras lições, tá? Então é bem importante a gente entender isso e entender também o significado do karma, que é a ação. Bom, então ele continua aqui dizendo... é o objetivo que vale a pena. Na verdade, é o único objetivo. Como ser limitado, você age para obter resultados que gostaria de desfrutar. Então, de novo, é o fazedor desfrutador. Fazedor desfrutador. Então, a gente fica nessa limitação. Fazer e desfrutar, prazer e desfrutar. Com ações, você pode obter algo, manter algo, mudar algo, se livrar de algo, purificar algo ou criar algo. Mas você não pode obter aquilo que já possui fazendo alguma coisa. A ideia de que a iluminação pode ser obtida através de ações, a noção experiencial da iluminação não funciona, porque ela é contrária à irrefutável natureza não dualística da realidade. Está baseada na aparência das coisas, não na realidade delas. E as aparências não são permanentes. Portanto, uma iluminação que eu possa obter através de ação não irá durar. Então, a gente tem um monte de experiências, vários relatos de pessoas que viveram experiências de iluminação, até através de experiência quase morte, né, que é a chamada EQM, experiências com samadhi, estados de samadhi, que eles chamam de iluminação através de meditação, de práticas infindáveis, né? Isso tudo tem tempo para acabar, não vai durar. Há apenas uma coisa ilimitada, que não é uma coisa, é a consciência, seu próprio ser. Na verdade, há apenas consciência, embora as aparências sugiram o contrário. A realidade é você, a completa consciência não dual. Essa é a essência dos ensinamentos do Vedanta. Assim sendo, se você não compreende isso, e não se sinta mal se não entende, pelo menos até que tenha lido esse livro, você vai se ver realizando ações limitadas para obter um resultado ilimitado, sem saber que o resultado ilimitado é você. Um grande sábio da nossa tradição chama o Vedanta de yoga sem contato. Yoga significa contato. Então, como eu posso ter um contato sem contato? O Vedanta diz sobre isso. Por que você está buscando a iluminação se
a essa iluminação já te pertence. Se você já é um ser iluminado, você só se esqueceu disso. Tá? E aí, gente, isso lembra uma história que eu trouxe aqui para vocês no mundo ocidental, né? Vocês sabem o que significa aqui, ó, esse desenho? Quem se arrisca a dizer o que é isso daqui? É a Apple. É a Apple. Mas não é a Apple que a gente está achando, não. Não é a Apple do celular. É a maçã. A maçã lembra o quê? Vamos dar uma dica. Pecado. Adão e Eva. Então, aqui a gente volta para esse ensinamento, né? O que é o pecado original aqui do mundo ocidental, que foi ensinado para a gente lá na catequese, né? Na escolinha dominical de quem é evangélico, quem se formou no protestantismo, né? Quem foi criado. A gente aprende sobre isso, sobre a maçã, né? O pecado original. Basicamente, o que é essa maçã, de acordo com o Vedanta? O Adão e Eva estavam lá no maior paraíso, né? Vivendo a plenitude do ser. Quando, de repente, Deus coloca a maçã, né? Como o quê? O objeto proibido, não é isso? E esse objeto proibido era o conhecimento de todas as coisas, segundo a interpretação, né? Então, o que aconteceu a partir do momento que surgiu lá o objeto proibido? Alguém me ajuda a lembrar? Eles ficaram com vergonha da nudez. Eles ficaram com vergonha da Curiosidade. nudez. Mas o que aconteceu Tiveram interessante? curiosidade. Como é que é? Curiosidade. Eles Curiosidade. passaram a ter o quê? Desejo, não era isso? Desejo pelo É, objeto? desejo, curiosidade. Bem, Desejo pela maçã. Então, podia mexer em tudo naquele paraíso, menos a bendita da maçã, né? E aí, o que eles queriam? A maçã. O que aconteceu? Brotou um desejo por aquilo que estava fora deles, né? Então, por um objeto. Se chama pecado original justamente porque, aqui eu coloquei entre aspas, né? Original, porque foi a partir daí que Adão e Eva, né, que foram os nossos predecessores aí, segundo o conhecimento ocidental, se perderam de si mesmos, porque eles passaram a acreditar que existia algo fora deles, né? Então aqui, ó, fora de mim existe algo que vai me trazer felicidade, plenitude e iluminação e tudo isso que a gente colocou aqui. Então, o que eles passaram a praticar aqui, ó? A extroversão, né? Então, a maçãzinha, ela vai me trazer aqui, ó, plenitude, iluminação, liberdade, felicidade com o conhecimento maior, né? O maior dos conhecimentos. A partir daí, deu ruim pra caramba, porque eles começaram a se perceber limitados e desejosos por um objeto, né? Por algo que estava fora deles, para que eles se nutrissem ou se preenchessem, se completassem. Tá? Então, por isso que é chamado de pecado original. É quando a partir do momento, é aquele momento em que eu nego a natureza do meu ser, a minha real natureza. Em que eu nego que eu sou completo, que eu já sou iluminado. Então, eu passo a ser ignorante buscando conhecimento. É muito surreal isso, né? Quando eu extroverto a minha mente buscando conhecimento fora, quanto mais eu faço isso, mais ignorante eu me torno. Porque, inclusive, tem gente que fala isso, né? Nossa, quanto mais eu sei das coisas, eu busco as coisas, mais burro eu me sinto, mais limitado eu me sinto, porque parece que eu nunca vou saber tudo. É porque você está buscando fora. Enquanto você buscar fora, você vai sentir isso mesmo. Então, a Bíblia católica, evangélica, né?
o conhecimento do cristianismo também traz essa versão para a gente de uma outra maneira, mas é sobre a mesma coisa. O momento em que eu duvido, eu nego a essência do meu ser, a minha real natureza, e passo a acreditar que a felicidade, a completude, a plenitude e a iluminação estão em objetos. Ok? E aí, aqui ele começa a contar para a gente quais são as pegadinhas do malandro desse processo de iluminação, né? Então, existem alguns mitos, né? E antes disso, o que ele diz? Que os caminhos, eles não funcionam, porque caminhos, de novo, é algo que está fora de mim, são coisas que estão fora de mim. Então, os caminhos levam a crer que a resposta está fora de nós, tá? Então, não tem o que buscar, não tem caminho para buscar. A única direção que eu preciso olhar, que não é um caminho, é para dentro de mim. Entender que dentro do meu ser mora todo esse processo, todas as respostas, né, que eu mereço e eu preciso para conceber essa ideia de que eu sou o todo em manifestação. Tá? Isso tem alguns nomes aí que a gente vai ver mais para frente. E aí diz o seguinte, que quando você busca a iluminação, você está buscando o que você já possui, você só esqueceu. Sabe aquela história que a gente fica querendo comprar alguma coisa, quando a gente volta com a coisa para casa, a gente descobre que a gente tinha uma igualzinha, só que só não lembrava onde tinha colocado? É basicamente isso. A gente fica buscando fora, né? E a iluminação está dentro de nós. A gente só não lembra que a gente é o ser. Para obter aquilo que já possui, o que você poderia fazer? Então, voltando para o campo do fazedor. O que eu tenho que fazer para obter o que eu já tenho? Nada, né? Eu já tenho. Você pode apenas saber que o possui e saber o que isso significa. Então, autoconhecimento é o único meio disso acontecer. Não há outra possibilidade. Que conclusão podemos tirar desse fato? Só uma. Se você quer se libertar, precisa transformar seu desejo por experiência em desejo por autoconhecimento. Bom, então, se não está na rua o que eu preciso achar, então eu não vou mais passear no shopping, eu vou escolher arrumar meu armário. Né? Eu vou abrir o meu armário e olhar o que eu tenho aqui dentro do meu estoque, dentro dos meus pertences. Né? Se já está dentro de mim, por que eu vou olhar fora? Não tenho mais que buscar fora. Né? E esse é o verdadeiro caminho do autoconhecimento. A busca pelo autoconhecimento, a verdadeira busca. E essa verdadeira busca, ela depende do meu real desejo por liberação, libertação, por liberdade. Então, será que eu estou de fato desejando ser livre? Ou esse mundo de objetos ainda me sustenta, me atrai? Eu ainda estou disposta a viver essa samsara de sofrimento, ignorância e êxtase e felicidade? Esses altos e baixos? Tudo diz respeito ao nosso nível, ao nosso apetite por avidya, né? Que é um termo vinculado à ignorância. Então, quanto mais eu tenho apetite por isso, que mais eu preciso viver? Quanto mais eu preciso experienciar para chegar à conclusão de que nada disso vai me bastar? Então, isso a gente chama de desejo ardente por liberação. O quão ardente é o meu desejo por liberação? Então, isso é o que vai me mover para esse caminho do autoconhecimento e vai me manter motivado a me conhecer a cada dia, mais a cada dia. Então, aqui diz, a busca pelo autoconhecimento é diferente da busca por outros tipos de conhecimento, porque se você compreende quem é, não irá precisar compreender mais nada, enquanto que o conhecimento dos objetos simplesmente revela mais ignorância. É aquilo que eu acabei de dizer. Meu Deus do céu, eu li um livro do Osho Rajneesh.
ele publicou, sei lá quantos, quem souber aí o número exato, mas sei que são mais de 300. Vixe, vou ter que ler outros 300 livros? Senão não vou conhecer o conhecimento completo do Osho? Provavelmente. Nossa, mas não tenho tempo para ler os 300, então você vai continuar ignorante de Osho. E tá tudo certo, porque o que você precisa é conhecer sobre você. Né? Então, se uma literatura, algo externo, traz para a gente um pouco mais de conhecimento, a gente não necessariamente precisa buscar incessantemente isso. A gente precisa concluir que está tudo dentro de nós, né? E parar de ficar buscando incessantemente. É muito interessante isso, eu posso dizer isso como uma pessoa que sempre foi faminta por conhecimento de fora. Né? Teve uma época da minha vida que eu ficava consumindo conhecimento como uma maluca. Fazia treinamento, curso de tudo que vocês imaginarem todo final de semana. Eu não parava em casa, investia muito dinheiro nisso, até que um dia eu falei, meu Deus, chega, não tem mais por onde. Então, voltando lá no começo do capítulo, né? Cada um tem sua trilha e tem o seu modo, teve seu modo de chegar até aqui, né? A minha trilha foi essa, né? Diz respeito a isso também, ó, a busca incessante por conhecimento. Todos os objetos, todo estado mental, sentimentos, pensamentos, ideias, circunstâncias, situações, pessoas amadas e objetos físicos vêm e vão. Mas eu não venho e vou. Objetos surgem e desaparecem em mim, mas eu permaneço o mesmo. Eu estou até mesmo além da morte. Dizer que eu não vou mais existir significa que eu teria que estar presente para observar a minha não existência. Então, voltando naquelas experiências quase morte, né? A gente já viu eu pelo menos já vi alguns relatos de experiência quase morte, onde a pessoa entende qual que é o estágio seguinte, né? O que acontece após o abandono do corpo. E aí ela fica em alguns dias, algumas horas, isso varia de pessoa para pessoa, mas ela conclui que o filme não termina aqui nesse capítulo, né? Da mesma maneira, quem vive experiências com a ayahuasca consegue perceber isso com a expansão de consciência, né? Ela abandona o corpo e consegue entender que a consciência, que a mente, ela é extracorpórea, ela não depende do corpo físico para nada, o corpo físico, de fato, é um objeto. Né? Então, isso aqui, o James está dizendo, aqui é lógico que nós somos ilimitados e que nós não findamos o nosso processo. Né? Então, a gente continua, a gente permanece o mesmo. E até hoje ninguém surgiu para contar que o contrário. Né? Ninguém conseguiu comprovar o contrário. Então, seguimos essa lógica, né? É um conhecimento inferencial. A gente já percebeu, por uma série de circunstâncias aí, que o ser, ele é eterno, né? Ele não depende do corpo físico. E aí ele fala sobre do estado do sono, por exemplo, que até enquanto a gente está em sono induzido, a nossa consciência está ali ainda. Se não fosse assim, o vizinho barulhento não ia incomodar nosso sonho, se a gente tivesse nosso sono, né? Se a gente tivesse totalmente alheio, ou fora do corpo, ou desligado, a gente não ia perceber o entorno. Então, nós estamos presentes até em sono profundo. Nossa consciência está presente até em sono profundo, né? A maioria dos ensinamentos sobre iluminação cai na categoria experiencial e, se você seguir a lógica, estará bem solitário ao terminarmos nossa investigação. Felizmente, o Vedanta é a última coisa estável e firme e pode libertá-lo. Desmascarar ideias populares não me torna popular, mas é meu dever dizer a verdade. E James dizendo, tá? Uma pessoa de mente aberta, porém, estará feliz de ouvir o lado bom e ruim das coisas, incluindo o assunto da iluminação. Então, lembrem-se, primeira regra para seguir esse trabalho, né, de conhecimento do ser, esse aprimoramento, esse conhecimento do ser.
é aquele termo vedantino chamado Shravana. Shravana significa abrir a mente para ouvir o ensinamento do Vedanta de mente aberta, né? Então, é óbvio que virão aqui algumas afirmações do próprio James que vão parecer inconvenientes para a gente, né? O lado ruim da coisa, aquilo que esbarra com o nosso modus operandi de hoje. Mas se a gente estiver praticando Shravana, né, essa entrega, essa audição limpa, essa mente aberta, a gente não vai esbarrar e não vai sofrer com isso. Tá? É isso que ele está querendo dizer aqui. Se algumas das ideias a seguir estiverem associadas a nomes e pessoas para as quais você tem devoção, não leve isso como um ataque a elas, né? Então ele vai falar sobre várias ideias aqui que são mitos da iluminação. E existem alguns mitos que desmascaram, né, ou que invalidam pessoas, ícones espirituais, né, gurus e, enfim, vários líderes que pregam uma verdade que o Vedanta nega, que o Vedanta não aceita como verdade, tá? Então ele diz, não é nada pessoal nisso, a lógica fala por si só. Então o Vedanta é conhecimento inferencial, é aquilo que é bom senso, aquilo que já foi percebido, tá? Liberdade da dependência da sua experiência dos objetos para ser feliz é liberação. Liberação é difícil, porque estamos quase totalmente condicionados à ideia de que o que experienciamos nos define e nos valida. Então, por exemplo, quando eu era pequena, né, quando eu era menor, eu só tirava 10 nas provas de português e de história. Bom, então eu sou boa em português, eu sou boa em história. Não necessariamente. Você não sabe o nível de abordagem que você viu, de conhecimento que você acessou sobre português, sobre história. Lá atrás, dentro dessas experiências que você teve na escola, na pré-escola, no ensino fundamental, você gabaritava um conhecimento que estava ali presente para você. Mas isso não te define. Você não vai virar professor de história, ou mestre, ou um historiador, porque você tirava 10 na prova de história. Isso não te dá nenhuma garantia. Isso é apenas uma situação circunstancial, que você passou uma experiência, uma circunstância, né? Não te define. E a gente fica o tempo todo buscando se definir através das experiências, né? Então, eu ganhei 3 anos seguidos um prêmio na empresa, então eu sou reconhecido como um cara foda, um profissional acima da média, porque eu fui premiado. Você foi premiado a partir do quê? Né? Quais eram as regras? Isso não te define. Isso só diz respeito a uma experiência que você passou. Então, e aí o que acontece com isso? Né? Quando eu acho que eu sou bom porque eu fui premiado, o meu ego infla e toma conta do meu ser, né? E obscurece o meu ser, e me coloca nesse estado de ignorância do meu verdadeiro ser, da minha real natureza. Meu ego sobrepõe isso. Fico alimentando meu ego através das experiências e eu deixo de viver essa oportunidade de me descobrir, né? De fato, de saber quem eu sou, a minha real natureza. E aí ele parte aqui, ele termina essa parte dizendo o seguinte: pensar assim é colocar a carroça na frente dos bois. Nos torna vítimas do que acontece, quando na verdade estamos sempre além do que acontece. Né? Então, sempre além da experiência, sempre além das circunstâncias, sempre além do cenário do mundo material. Essa verdade profunda vai ficar cada vez mais óbvia, garanto que vai, gente, porque as próximas lições, os próximos capítulos falam muito sobre isso, conforme você escuta esses ensinamentos. Então, finalmente ele parte para alguns mitos, né? Ele quer aqui desvendar alguns mitos da iluminação, da tão sonhada iluminação. Então, aqui ele examina, né,
alguns ensinamentos populares sobre iluminação, olhando da perspectiva não dual. Então, se a gente está partindo da premissa de que não existe dualidade, então é a partir dessa ótica não dual que o James vai abordar esses mitos que se apresentam para a gente, tá? Se eles não servem como meio para a iluminação, não quer dizer que não tenham valor. Então, por exemplo, eu não vou me iluminar fazendo uma sessão de ayahuasca. A gente já fala sobre isso sempre durante as sessões aqui na Arca. Que o ritual começa quando ele termina, né? Ou seja, a sua capacidade discriminativa de colocar tudo aquilo que você está acessando numa experiência de expansão de consciência em prática é que vai ter o poder de te iluminar, né? A sua capacidade discriminativa, a sua capacidade de entender que você é o todo, que a iluminação está dentro de você, você só precisa se lembrar. E então essa experiência, né, a experiência com a ayahuasca, é uma delas, que não aparece aqui, né, obviamente, que não tem tanta relevância nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil tem várias pessoas que buscam com a intenção de se iluminar. E isso não é uma verdade, tá? A experiência não ilumina, o que ilumina é a minha capacidade de discriminar. Mas tem o seu valor, né? Pode ser, isso não quer dizer que não tenha valor. Claro que tem valor, porque eu posso reforçar a minha mente discriminativa através dessas vivências, dessas experiências. Eu posso trazer um reforço positivo para esse meu processo. Mas a experiência em si não vai tornar isso real, tá? A não ser que eu percorra esse caminho com a minha devoção pela liberação, né? O meu real desejo pela liberação. Aliás, alguns podem ser práticas úteis para preparar a mente para o autoconhecimento, que eu acabei de falar isso agora. Se você estiver apegado a uma ou mais dessas crenças, essas investigações sem dúvida serão desafiadoras. No final das contas, você terá que determinar a natureza da realidade pela sua própria investigação. Mas se o seu questionamento for desinteressado e você seguir as regras, lembra das regras, gente? Regra é Shravana, vou ouvir os ensinamentos, né? Manana, vou me permitir aplicar esses ensinamentos e perceber esses ensinamentos, contemplar esses ensinamentos através do meu dia a dia. Essas são as regras. E Nididhyasana, eu vou viver, eu vou ser automaticamente fazendo esses dois, Shravana e Manana, eu vou viver Nididhyasana, que é me tornar verbo, ser isso. Isso vai ser incorporado a mim, tá? Num outro estágio. A partir do momento que eu me permito passar pela escuta verdadeira, né? E pela contemplação desse ensinamento. Então, se você seguir as regras, você só poderá concluir uma coisa. Eu sou e sempre fui a consciência livre, não ativa, comum, não dual e autorreveladora. Então, aqui, nessas palavras, já está tudo incutido. Eu não preciso fazer nada para ser o meu próprio ser. Eu só preciso me dar conta. Sair da ignorância e me dar conta de que eu sou o próprio ser. Tá? E aí o primeiro mito que ele coloca aqui, olha. Não mente, mente em branco, mente vazia e mente parada. Eu vou passar por esses mitos de uma maneira mais superficial, porque eles falam por si, né? E são vários, então para a gente chegar aqui até o final do capítulo hoje, eu vou passar de uma maneira superficial, tá? Então, o que ele diz aqui? Gente, não tem como eu anular a minha mente. A minha mente é um objeto, é um dispositivo que me auxilia dentro do meu processo a discriminar as coisas, né? Então, se existem objetos fora de mim, a minha mente me auxilia a fazer a discriminação desses objetos. Se eu anulo a mente, eu deixo de discriminar.
E discriminar faz parte do processo. E eu, deixando de ter a mente, eu não vou deixar de ter consciência, porque consciência vai além da mente. Tá? Então, a consciência é maior que a mente. Então, não adianta, não é um trabalho excepcional ou válido para o processo de iluminação eu anular a minha mente. Né? Então, tem gente que fica anos meditando para encontrar o vazio da mente. Né? E, na realidade, a mente não precisa estar vazia, ela precisa estar discriminativa, ela precisa fazer um bom trabalho, ela precisa estar atuando a favor do meu autoconhecimento. Né? Então, eu não preciso anular, ela pode ser minha aliada nesse processo. Tá? Primeiro mito é esse daí. Segundo mito, que concorre, segundo o James, concorre aí tete a tete com a não-mente. É o não-ego, a morte do ego. O ego, gente, é um outro dispositivo, é um outro objeto que também auxilia a gente no processo de discriminação, tá? Aqui ele diz, caso aceite o fato de que há um ser e ele já é iluminado, sem esforço em eterna autoapreciação, você poderá compreender que a morte do ego não é iluminação. Então, o ego é o quê? É o nosso conhecimento como indivíduo, né? Então, se eu disser que eu não sou um indivíduo, eu não vou estar sendo honesta com vocês, porque eu também sou um indivíduo, né? Então, eu também estou aqui apresentada para vocês dentro desse ego aqui, que nessa passagem, nessa experiência, se chama Thaís. E tem um RG, e tem uma certidão de nascimento. Né? Então, lá, segundo o conhecimento do meu verdadeiro ser, eu não nasço e não morro. Ou seja, isso aqui que eu estou vivendo é apenas uma parte da minha experiência. Mas o meu ser é além disso. Né? O meu ser é maior que isso. O meu ser não nasce e não morre. Só que essa experiência aqui, nessa passagem, eu estou travestida dentro desse ego. Né? Então, eu estou encapsulada por esse ego. E esse ego, se trabalhar a favor do meu autoconhecimento, ele também pode ser meu aliado. Tá? Então, não preciso anular, não preciso matar meu ego. Eu preciso botar ele para trabalhar para mim, para me ajudar a desvendar essa natureza do meu ser. Né? Então, a morte do ego não é uma opção válida para a iluminação. Quando eu mato meu ego, ainda assim, eu continuo sendo consciência, ou seja, a morte do ego não vai representar a iluminação. Pelo contrário, pode me dar mais trabalho ainda. Né? Então, botar o meu ego para trabalhar ao meu favor é mais inteligente do que ficar tentando matar o coitado. Terceiro, nirvana. Nirvana, o que é? É o estado sem desejos da mente. Então, essa visão, ela é baseada na ideia de que desejo significa sofrimento. E desejo só significa sofrimento se a gente se identifica com ele. Tá? Então, aqui dentro desse universo material, a gente precisa ter desejo, inclusive de levantar da cama de manhã. Porque nós estamos aqui para tomar ações. Tá? Então, aqui, Thaís, ego, identidade, indivíduo, precisa tomar ações. Mais para frente, nos próximos capítulos, vocês vão começar a ver essas multidimensões e entender que a gente está vivendo tudo isso ao mesmo tempo, tá? E que eu ficar no estado de não desejo não me ajuda a investigar sobre a natureza do meu ser, porque eu não vou ter motivação. O desejo, ele é traduzido como motivação. Então, o último desejo que a gente tem nesse processo de iluminação é o desejo ardente pela liberação. Até o fato de eu querer me libertar é traduzido, em princípio, como um desejo meu, um desejo legítimo pela liberação, pela libertação. Então, eu preciso ter desejo. Se eu entro nesse estado de nirvana para me iluminar, eu fico no estado flat, onde eu não tenho desejo e também não tenho ação. Se eu não tenho desejo e não tenho ação, eu não vou estar sendo contraproducente ao meu processo de iluminação. Tá? Então, dá para viver também com desejo, dá para viver com ego, dá para viver com desejo, dá para viver com a mente. Tá?
Desde que meus desejos não façam com que eu viole as leis físicas e morais operantes na criação, por que eu deveria removê-lo? Então, a gente só precisa, nesse caso, entender e saber lidar com esses desejos, tá? Assim como com o ego, assim como com a mente. E aí ele fala aqui sobre o quarto mito, que é o agora. O agora tem a ver com o eterno presente, que a gente fala bastante, né? Só que qual que é o problema aqui da gente usar o agora? Fora o fato de que não há o tempo na realidade não dual, o James diz, vamos investigar um pouco essa ideia. Então, em primeiro lugar, na realidade não dual não tem tempo. Se a gente não nasceu e não nasce, não morre, que tempo é esse? O tempo, ele é utilizado aqui para a gente, dentro dessa passagem, para delimitar começo, meio e fim de vida, em essência, né? Começo, meio e fim de uma jornada de trabalho, começo, meio e fim de alguma coisa, de uma gestação, enfim, qualquer coisa que seja. Fora dessa realidade aqui, material, o tempo não tem efeito. Tá? Então, o que ele diz? A memória aparece na consciência e é experienciada agora. A experiência leva o tempo que levar. Peraí, tá? Tô dando o celular aqui. A experiência leva o tempo que levar e significa o que for interpretado que ela deve significar. A mesma lógica se aplica ao futuro. Nada é experienciado no futuro. Você pode pensar sobre algo que imagina que irá acontecer em outro tempo, mas se acontecer, só poderá acontecer no presente. Então, tanto o passado, aqui ele fala um pouquinho do passado também. Então, se eu lembro do passado, o fato de eu lembrar do passado não me faz viver o passado. Né? Tem gente que fala, o fulano vive o passado. Não, ele vive o presente, apegado ou desejoso de elementos do passado. O fato dele estar apegado ou desejoso de elementos do passado não faz com que ele vivencie o passado. Né? A gente vê pessoas, já vi vários depoimentos, né, de pessoas que perdem os entes queridos e falam assim, nada nesse mundo vai me fazer ter meu filho de volta ou ter minha mãe de volta. Não mesmo, porque é impossível a gente viver o que já passou. Né? E a mesma coisa no futuro. O fato de eu pensar o que eu vou comer amanhã não me garante que eu vou fazer isso de fato agora. Porque agora eu só estou vivendo aqui o presente. Tá? Então, o agora, ele inevitavelmente já acontece. A gente não tem que ficar buscando o agora. O agora é o agora. Tá? Aí ele diz o seguinte. Nada é experienciado no futuro. Você pode pensar sobre algo que imagina que irá acontecer em outro tempo, mas se acontecer, só pode acontecer no presente, quando aparece na consciência. A experiência direta mostra que o tempo não é linear. Os objetos que são feitos de pensamentos, que por sua vez são feitos de consciência, surgem em você. Então, está tudo dentro de nós, inclusive o tempo, essa percepção do tempo. É a nossa régua, né? Percebendo o agora. Então, viver só o agora não traz iluminação, isso é um mito, tá? Mais um mito. Aí ele diz o seguinte aqui, ó, é a humilde opinião desse autor que o agora é um termo enganoso e inexato para o ser e deveria ser banido do debate espiritual, pois não ajuda em nada a se referir a algo que é eterno e fora do tempo com uma palavra que transmite a noção de tempo. Então, voltando lá. Nós somos seres, né? O ser, a consciência que está dentro de nós é eterna e atemporal. Não tem por que a gente vincular nada relativo ao tempo em relação a esse processo de iluminação. Tá? Então, isso é um mito. Outra experiência que ele considera mito, a unidade. O que ele diz aqui? Eu já estou experienciando a unidade com tudo. Eu quero experienciar a unidade com tudo, mesmo quando já estou experienciando, porque eu estou na dualidade e me identifiquei com o pensamento de separação que causa o sofrimento. Então,
o fato de você desvendar a não-dualidade, quando você desvenda a não-dualidade, já está intrínseco, já está no pacote você desvendar a experiência da unidade, você entender que tudo é uma coisa só, né? O fato de você entender a unidade, né, ou experienciar a unidade, não te traz a iluminação. Eu já vi N pessoas também dando relatos, né, de experiência de expansão de consciência que perceberam a unidade. Falaram, nossa, eu percebi que nós somos um e tal. Essa pessoa não se tornou iluminada por isso. Ela percebeu algo que é um fato. Nós somos todos um, né? Por quê? Porque a dualidade não existe. Então, o conhecimento do Vedanta, ele está vinculado à não dualidade, que por si, dentro do pacote, já está vinculado à experiência da unidade. Somos uma coisa só. Tem uma passagem do Arlindo, acho que é no Vivekachudamani, que é um conhecimento específico, né, uma escritura, que ele fala assim, você é único, mas isso não quer dizer que você é especial, você é único porque só existe uma coisa só, né? Existe uma coisa só, é a unidade em ação. Então, nós somos todos únicos, né? A unidade é um fato dentro desse conhecimento do Vedanta. Tá? Aí, outro mito, o estado transcendental, é o quarto estado. Eles chamam também de Chitta. Esse mito sugere experienciar a iluminação como um estado além da mente. Tá? Todos os estados estão na mente e todos mudam, porque estão no sonho da dualidade. Então, se você experiencia um estado transcendental, isso também não quer dizer que você está iluminado. É só uma experiência. Então, de novo, experiência é temporal, tem um tempo para acabar. Isso não vai te iluminar. O fato de você perceber que você está além, que você pode transcender, isso não ilumina. Iluminação é a natureza da consciência simples e imutável. Ela não pode ser experienciada como um objeto, por ser mais sutil do que a mente. Um instrumento da experiência. Um objeto sutil pode iluminar um objeto grosseiro, mas o objeto grosseiro não pode iluminar um objeto sutil. Então, é como o ego e a mente, como é que o ego e a mente vai experienciar algo que ele não tem capacidade para experienciar? Então, tudo que diz respeito à transcendência, à iluminação, diz respeito ao ser, à plena consciência, né? Então, a mente muitas vezes não consegue discriminar ou vivenciar, muitas vezes não, né? Ela não consegue, ela é limitada para isso. Tá? Então não adianta a gente achar que esse estado de transcendental, essa experiência transcendental, vai ser traduzida em iluminação, porque não vai. Tá? A única coisa que se traduz em iluminação é o real conhecimento da minha real natureza, do ser. Tá? E, por fim, ele diz o seguinte, mais uma, né? Iluminação como eterna plenitude. Se você tem uma dor de dente, é muito legal essa comparação que ele faz, né? Se você tem uma dor de dente por vários dias e o dente é extraído, é a ausência da dor que é boa e não a plenitude da extração. Quando alguém está acostumado a se identificar com o conteúdo da mente em constante mudança, acorda para a não dualidade, esse despertar é interpretado como um evento muito positivo. E aí ele traz de novo, né? Se você está com dor de dente, você tira o dente para acabar a dor, o que você está sentindo ali, o prazer que vem é a ausência da dor que você estava sentindo. Não que isso não é nada especial, você só resolveu um problema, né? Então, a iluminação como eterna plenitude, ela não é real, porque aqui eu só estou constatando a minha verdadeira natureza. Tá? Então, isso não é uma eterna plenitude. Isso é apenas autoconhecimento em ação, né? Consciência plena do meu ser. Você apenas voltou ao normal e não atingiu um estado excepcional. Iluminação não se parece com nada.
é simplesmente o conhecimento rápido e direto que eu sou a consciência ordinária, ilimitada, inteira e imutável. Então, não é para ser um grande feito, não é para ser extraordinário, é para ser natural, é para ser uma verdade que se revelou e que vai tornar minha vida mais simples, né? Meu caminho mais simples. Quando esse conhecimento está sólido, ele tem um efeito positivo na mente, mas não converte a mente numa máquina de plenitude sem fim. Ele infunde na mente um senso de autenticidade, integralidade e uma confiança inabalável. Daí para frente, o indivíduo sabe que pode passar por qualquer tempestade existencial. Então, a gente considera que esse indivíduo está imune a todos esses objetos que se apresentam, né? Ele não se engana mais. Pode surgir a maior tempestade existencial, ele continua sabendo quem ele é. E isso não é extraordinário, isso é o normal. O novo normal, né? Não tem aquele o novo normal? O novo normal é isso, eu saber que eu sou o ser, que eu sou consciência, né? Que eu sou eu entender a minha real natureza, né? Eu sou ilimitado, esse ser ilimitado. Quando você sabe, sem qualquer sombra de dúvida, que é a consciência, você não mais deseja se sentir bem, porque sabe que é a fonte do bem-estar. É muito interessante isso, acho que eu já trouxe esse exemplo que um dia eu ouvi numa aula da Yoga das Três Energias, que é o Alex, que é um amigo vedantino que traz para a gente esse conhecimento, e ele diz o seguinte: quando eu descubro que eu sou o ser, quando eu me encontro com a minha real natureza e eu passo por uma situação extravagante ou dolorosa ou de qualquer modo indesejada, né, pela minha mente, a minha consciência ela deixa de entrar nesse estado de aversão por essa situação, né? Então ela deixa de desejar que essa situação acabe logo. E ela deixa de desejar que essa situação nunca mais se repita. Porque simplesmente ela deixa de se identificar com essa situação. Então, pode passar tempestade, redemoinho, tsunami, ciclone, o que for. Eu estou estático no meu conhecimento pleno do meu ser. Eu estou convicto de quem eu sou. Tá? Então, é basicamente isso que o James está dizendo aqui. E por último, o que ele fala? Que a iluminação não é um estado especial, gente. Eu não me torno o super galáctico, intergaláctico, multidimensional ser, porque eu me ilumino. Não, eu me torno apenas o meu ser original, tá? Então, o que ele diz aqui? Você não estará obtendo algo que não tem. Você apenas percebe que aquilo que buscava tão freneticamente, você já tinha o tempo todo. Olha que pegadinha, né? Se a iluminação fosse uma experiência, ela deveria ser motivo de constrangimento, não de júbilo. Por que de constrangimento? Aquele constrangimento de, putz, era isso então? E eu fiquei procurando que nem uma doida. É constrangedor eu achar que era uma coisa surreal e é uma coisa real, no fim das contas, né? Quando uma pessoa obscenamente obesa volta ao peso normal, ela é elogiada como sendo um super ser. Gente, como isso acontece, né? Inclusive, existe na TV, se você assistir alguns programas aí de saúde, de equilíbrio, de bem-estar, existem programas que cultuam esse processo, né? Que colocam lá um ser obeso para perder o peso, e aí tem competições, e quem perde mais peso ganha, não sei o que, é condecorado. E aqui o James coloca, porque eu acho que na América do Norte, né, é bem mais recorrente isso, especialmente os americanos, né, os norte-americanos, eles têm muitos problemas de obesidade. E aí ele diz o seguinte: então essa pessoa é elogiada como um super ser, corajosa por vencer todas as dificuldades. Mas assim como superar a obesidade não merece louvor,
a iluminação também não merece, porque ela é a sua natureza, né? Então, quando você retoma o peso normal, né, isso já aconteceu comigo mesmo, eu já tive um sobrepeso surreal e eu consegui retomar o meu peso normal. Na realidade, eu fiz a minha obrigação de cuidar do meu ser físico, né? E voltar a colocar o meu ser físico dentro de parâmetros naturais, de parâmetros normais. Isso não é motivo para eu ser condecorada, né? Eu fiz a minha obrigação. Então, aquilo que ele diz é basicamente isso. Você não se torna um ser super especial, que tem que ser condecorado porque se iluminou. Não, você apenas fez a sua tarefa. Porque, basicamente, foi isso que você veio fazer aqui na Terra. Você veio se lembrar da sua real natureza. Te colocaram dentro de um cenário que obscureceram essa verdade para você, te colocaram dentro de um ambiente de ignorância, né, cheio de pegadinhas, de ilusões, de véus, e você veio aqui rasgar um por um desses véus e olhar para o seu ser, né, e entender quem é você. Então, isso não te faz especial, te faz cumpridor de uma missão, né? Te faz cumpridor de uma tarefa, que é essa daí, de desvendar a nossa real natureza. Tá? Então, ele termina dizendo sobre isso, né? Grande parte do esforço para a iluminação é impulsionado pelo desejo de se distinguir, de se superar e se convencer que você é único. Você é único, mas não com referência aos outros. Você não é mais exclusivo do que eu, porque só há um de nós, só há o todo, e nós somos o todo. Né? Então, de novo, aquela história do que o Ellen falou, você não é especial porque você é único, você é único porque só tem uma coisa, né? É uma coisa só. Aqui estão outras ideias estranhas sobre iluminação, que ela transmite superpoderes incríveis ou é um estado raro atingido por alguns poucos escolhidos. Tá? Então, quem que escolhe, gente? Se a gente é o todo, quem que escolhe os escolhidos? Né? Que ela pode ser transmitida por outra pessoa na forma de algum tipo de energia especial. Né? Então, na Índia, né, tem algumas pessoas que afirmam que se você procurar o guru X, Y, Z, só dele olhar para você, você vai se iluminar. Então, isso não é real. Que há níveis de iluminação, vou passando de estágio em estágio, que você terá tudo o que quer quando for iluminado. Basicamente, você se livra do desejo quando você é iluminado. O último desejo que a gente tem é o desejo da iluminação, que é o desejo da liberação. Então, se eu sou liberado de desejo, como é que eu vou continuar, né, desejando coisas e realizando desejos? Não tem como. Não é preciso falar de todas elas agora. Conforme formos prosseguindo com os ensinamentos de Vedanta, as falácias escondidas por trás dessas noções errôneas serão expostas. Então, com certeza, isso a gente vai voltar a falar. Existem várias questões aqui, vários conceitos que vão se repetir de uma maneira estruturada, né, genialmente estruturada, para que esse conhecimento seja mais sedimentado a cada capítulo, a cada lição. Tá? Então, a gente vai voltar a falar de coisas que são relevantes, que são consideradas relevantes aí pelo James nas próximas lições. Ok? Então, terminamos capítulo 2. Falamos um pouquinho de tudo e eu quero entender aí se alguém tem algum complemento, alguma dúvida da gente elaborar aqui. Tá todo mundo aí? Vocês me abandonaram, dormiram? Conta aí pra mim. Todo mundo aqui. Ah, o Val tá aqui. Ô, Thaís, deixa eu fazer uma pergunta. É só por curiosidade. Então É. quer dizer que o cristianismo estava correto sobre a maçã? Eles usam isso como um símbolo O para... cristianismo, sim, eles usaram lá atrás, né, a maçã como uma simbologia
desse conhecimento que, na realidade, era a ignorância, né? Então, o homem, o ser humano, foi em busca do conhecimento que estava fora, e, na realidade, nesse movimento de extroversão, ele mordeu a ignorância do seu próprio ser, né? Então, eu coloquei até aqui, ó, o desenho da maçãzinha mordida. Então, a partir do momento dessa mordida aqui, nós passamos a ser ignorantes e a esquecermos que éramos completos, né, e plenos, segundo o conhecimento do Segundo o cristianismo. cristianismo. Isso. Então, eu trouxe, como a gente é ocidental e o cristianismo ele permeia muito a nossa cultura aqui, né? É uma comparação, assim, é uma metáfora, né, da maçã, para trazer um pouco mais de clareza na realidade. Mas tem sim. Todos os conhecimentos, todas as religiões, elas abordam de alguma maneira isso. A questão é que a religião, diferente do Vedanta, né, ela é incompleta, porque ela coloca o ser nesse estado de dualidade, achando que existe algo fora dele para ser buscado, né, para se preencher. Então, elas acabam, por incentivar essa dualidade, elas acabam sendo ineficientes no processo de iluminação. Mas, óbvio, tem vários conhecimentos aí que são bem relevantes que a gente pode internalizar para utilizar no nosso processo, né, de iluminação. Tem mais? Tem alguma dúvida? Eu tenho mais uma aqui. Pode falar, vamos. Vamos lá. Por exemplo, eu tô buscando a iluminação, né, dentro de mim, o meu conhecimento. Eu tenho que se preocupar só comigo. Só com esse aprendizado que eu tô tendo, só comigo, né? Só com você. Porque as suas ações, né, elas vão refletir automaticamente no todo, porque você é o todo, né? Você vai influenciar o todo a partir do momento que você se torna um ser iluminado. Você vai ser menos um ser ignorante na Terra, né? Então, a Terra está permeada por essa ignorância. Uma vez que você traz essa busca real, né, pela sua real natureza e percorre esse caminho da iluminação, você automaticamente pode influenciar outras pessoas através da inspiração, né, das suas ações, da forma que você enxerga o mundo. Mas isso não pode ser uma intenção da sua parte, porque o ser iluminado, como eu disse lá no começo, ele é um ser não fazedor de ações. Ele não está mais, ele sai dessa condição de fazedor desfrutador. Então, quando você está se preocupando com o outro, de alguma forma você quer fazer algo pelo outro ou desfrutar de algo a partir desse feito, né? Então, quando você se ilumina, você se liberta dessa condição de fazedor desfrutador, tá? Então, automaticamente, você percebe que você é o todo, que o outro também é o todo, e que você fazendo sua parte, você pelo todo, que é você automaticamente vai estar fazendo pelo outro também, que é o todo também, né? Então, essa percepção da não-dualidade liberta a gente da extroversão, né? De olhar para objetos que incluem as pessoas também. Pessoas também são objetos, tá? Então, a liberação dos objetos, a libertação dos objetos inclui essa libertação das obrigações para com o outro. Certo, beleza. Quando eu elimino o ego, um ego, não importa ele qual seja, eu não já aprendi com ele? Então, o ego, ele é um dispositivo, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá? Ele é um dispositivo de percepção também, porque ele está incutido nesse aparelho, né, nessa condição da entidade experienciadora. Então, nós somos entidades experienciadoras. Quando a gente vem aqui para vivenciar essa experiência, nós somos entidades experienciadoras.
o ego ele faz parte, ele é um dispositivo dessa entidade experienciadora. Portanto, ele não pode ser renunciado ou anulado. Ele precisa ser compreendido à luz da consciência, à luz da consciência da minha real natureza. Tá? Então, uma vez que eu compreendo que dispositivo é esse, eu dou a ele apenas o valor que ele tem. Eu não me identifico mais com ele. Eu só reconheço que ele é um dispositivo que faz parte desse sistema experienciador, tá? Dentro de uma das dimensões que a gente está vivendo. A gente vive em multidimensões. A gente vai ver isso com mais detalhe nas próximas lições. Mas o ego é um dispositivo. Então, eu não anulo, eu não vou matar o meu ego, eu não renuncio ao meu ego. Eu apenas coloco ele para trabalhar a meu favor, a favor do meu conhecimento, da minha consciência. Tá? Então, a partir do momento que eu faço isso, eu não me identifico mais com esse ego. Ele não vai se sobressair ao meu verdadeiro ser, né? A minha real natureza. Ele vai apenas trabalhar ao meu favor. Tá? Então, isso parece um pouco obscuro. Não, deu para entender. Ele não morre, mas ele fica ali mostrando para você o que realmente você era e o que você não é mais, assim, como você usava ele de uma maneira totalmente distorcida. Sim, mas em alguns aspectos eu continuo sendo um fazedor. Em uma dimensão, essa dimensão material, né, se a Thaís não for fazedora de nada, né, a Thaís ego, ela não vai mais compartilhar estudo de Vedanta, ela não vai mais se relacionar com a família, ela não vai mais nada. Não, a Thaís é uma entidade experienciadora. Ela está vivendo uma experiência aqui na Terra que está reforçando esse conhecimento da real natureza dela, né? Mas uma vez que ela acha que ela é só Thaís, e ela dá uma importância enorme para essa Thaís, ela vai viver em função dessa Thaís, desse ego, tá? Então, essa Thaís, ela tem a sua importância, mas a sua importância é limitada mediante ao ser que na real ela é, entendeu? Então, que na real eu sou. O meu ser real é infinitamente superior, ele supera todas as limitações desse ego que se apresenta aqui, tá? Então, eu vou dar para esse ego o valor que ele tem de dispositivo dentro desse meu organismo experienciador, né? Dentro dessa entidade experienciadora que está passando aqui e capturando mais conhecimento a respeito da sua real natureza. Tá? Então, é sobre isso. É sobre a gente moderar, colocar o valor das coisas no que realmente o valor que as coisas realmente têm. Tá? E o que acontece muito é essa ignorância de que a gente é o ego, que a gente é esse indivíduo. E a gente bota toda a nossa energia nisso e não investiga a nossa real natureza. Tá? Então, essa é a armadilha, a tal armadilha do ego é isso. É você se identificar somente com isso e viver em função disso. Valeu, obrigado. Eu tenho uma pergunta. Diga, Na verdade, uma dúvida que ficou martelando aqui na minha cabeça. Você fala que na leitura você interpretou que a liberdade ela é a ausência de limites, certo? Isso. Só que eu não consigo desassociar os limites do objeto na minha reflexão. Porque eu fico pensando em limites com coisas relacionadas ao objeto, com coisas relacionadas ao mundo em que vivemos. Então, não limites da consciência, que é do que a gente está falando, né, na verdade. É isso mesmo. Então, como eu falei para o Val, nós vivemos em multidimensões. Como a gente está muito vinculado ao mundo dos objetos, toda vez que a gente fala em limitações ou ilimitações, a gente vai utilizar a nossa régua, né? Então, a gente vai medir as limitações e ilimitações com a nossa régua do mundo material. Isso é natural, Amanda. Conforme a gente for avançando, você vai percebendo que o ser ilimitado, ele não diz respeito à Amanda e nem ao mundo material da Amanda, né? É algo, de novo, que transcende o ego, né? Que está além do ego. Mas é super natural que
essa afirmação não pareça coerente com o seu mundo, né? Com o mundo que você está acostumado a experienciar e as réguas que você está acostumado a utilizar para medir isso, tá? Então é super natural. Que pareça estranho, falar, tá, mas ilimitado conforme perante ao quê? Né? Quais são os limites para eu saber que eu extrapolei aquele limite? A gente pensa no limite, né? Quando a gente fala da ilimitação, a gente pensa imediatamente no limite para pensar em algo que supera o limite, né? Isso é normal. Tanto o limite quanto a ilimitação são objetos, só servem para ilustrar, né, a real natureza do ser, que é, na verdade, liberto de tudo isso, né, que não precisa de limites e nem da ilimitação. Ele é ilimitado porque ele não precisa de limites, mas, né, são formas diferentes de se medir e de perceber isso. Então, parece confuso, gente, mas não é tão confuso assim, tá? Conforme a gente for avançando, vocês vão percebendo quais são os outros elementos que entram aí dentro desse conhecimento, e aí vocês vão conseguindo assimilar isso com mais tranquilidade, tá bom? É super natural, que em princípio parece estranho, porque esbarra nessa natureza que parece real, ela é aparentemente real, tá? Então, essa natureza aparentemente real, que é o mundo dos objetos, é o que permeou nossa vida até esse momento. Então, a gente vai esbarrar nessa natureza aparentemente real aí por algum tempo ainda, cada um com o seu tempo. Mas existe uma natureza real que merece ser olhada, sentida e percebida. Isso vai ser possível ao longo do nosso estudo aqui, tá bom? Porque daí entram novos elementos para tornar isso mais claro. Tá bom, obrigada. Não é nada. Alguém mais, gente? Bom, então, se não temos mais dúvidas, eu manifesto mais uma vez a minha gratidão pela presença de todos, entoando, finalizando com o mantra da plenitude, o Namadá. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão. Namastê. Nos vemos no grupo e até a próxima. Boa noite a todos. Gratidão, obrigado. Gratidão, boa noite.